O Chaves na minha vida, ele surgiu de maneira bastante despretensiosa, como quando uma mãe coloca um programa qualquer para o filho assistir. Eu costumo dizer, quando me perguntam desde quando eu assisto, eu falo que eu sou de dezembro de 88. Então pode-se dizer que eu gosto de Chaves desde janeiro de 89, porque é desde pequeno e uma exatidão assim mesmo eu não sei dizer, mas é uma coisa que já está entranhada, sabe? Para separar é difícil. Minha mãe conta que minha primeira palavra pronunciada corretamente foi Chaves, seguido de Kiko e Florinda. Foram as primeiras palavras que eu disse. Como se tratava de uma coisa que eu gostava e uma coisa que passava sempre e não tinha um horário muito fixo, então eu acompanhava, sempre acompanhei, nunca deixei de acompanhar. De certa forma, mais como um telespectador, um fã que gosta. Até porque naquela época não tinha acesso a tantas informações como a gente tinha hoje. Naquela época não tinha um jeito da gente ir mais a fundo nas coisas que a gente gosta. Então eu acompanhava. Aí a partir dos anos 2000, quando começou a popularizar o computador, a popularizar a internet, é que eu passei a acompanhar mesmo, sabe? Eu acho que acompanhar não é só assistir. Acompanhar é você querer saber, é você pesquisar onde estão aquelas pessoas, o que fazem aquelas pessoas, o que aconteceu no lugar que foi feito aquele programa ou aquela situação, ou você quer ir atrás, você quer esmiuçar o que você já sabia. E o que eu sabia quando era criança era que era só um programa feito em outro país. Chaves é um nome brasileiro, é um nome que foi criado através da dublagem e através da adaptação de quem cuidou da dublagem. Chaves lá no México é El Chavo del Ocho, o nome do programa. E Chavo quer dizer moleque, quer dizer menino, quer dizer garoto, ou qualquer coisa que você use para chamar um rapaz. Ei menino, ei garoto, ei moleque. É mais uma exclamação do que um substantivo, sabe? E aqui, para não ficar só aquela coisa do garoto, criou-se esse nome Chaves para poder identificar o personagem e o programa. Fez sucesso com esse nome, é isso. Eu acho que se tivesse botado só garoto, só menino, acho que não teria o mesmo impacto. Então o Chaves de fato nunca teve um nome, e no Brasil ele ganhou um nome, virou um nome próprio. Lá fora fez um sucesso absurdo desde sempre, desde da primeira aparição do personagem, que foi em março de 1972. Desde a primeira aparição do personagem, já foi aquela coqueluche, aquela coisa louca, todo mundo querendo saber o que é, querendo consumir, querendo mais. Isso desde 1972. E em 1976, a gente pode dizer que foi o boom, o auge dos personagens, o auge do programa. O Chaves aqui no Brasil ele só surgiu em 1984. As pessoas aqui no Brasil tratam o Chaves como um produto dos anos 80, porque estreou no começo dos anos 80, mas esquecem que o Chaves é um produto dos anos 70. Então, quando o Chaves estreou aqui, já tinha a Beatlemania, tinha a Chaves-mania, Chavomania lá fora, e eles viajavam para outros países para fazer show, encher estádio, 4 milhões de pessoas na rua para poder ver. Que aí a gente pode dizer que estourou mesmo nos anos 90 aqui no Brasil. Aquela vila, aquele espaço tem similaridades com o que é o nosso contexto. Tá,
A imagem até pode ser datada, né? Porque a tecnologia na época era outra. É similar com o que a gente vive, porque todo mundo tem problemas em pagar o aluguel, seja de casa, ou seja do ambiente de trabalho. Todo mundo tem aquela vizinha que se mete na vida de todo mundo. Todo mundo já teve um amigo que teve uma condição financeira melhor do que a nossa. Todo mundo tem aquela prima, aquela amiga, aquela companheira que chora por qualquer coisa, que consegue as coisas, consegue o que quer através do choro. O contexto é ser parecido com a gente. Depois que já estava consagrado, eu acho que ele começou a ver as similaridades com o nosso cotidiano, e aí quando ele se deu conta dessas similaridades, aí eu acho que ele começou a deixar isso um pouco mais implícito no programa. Porque personagem você não para de criar. Você só para de criar quando o criador morre. Começou em 1972, começou com o contexto, com as similaridades que eram correspondentes a 1972. E aí, com o passar do tempo, é natural que foi se adaptando ao que ia acontecendo, ao momento. Aí entrou a fase dos anos 80, depois, quando entrou nos anos 90, se adaptou ao que eram os anos 90, mas é aquela velha coisa, a história se repete, o que muda são os personagens. Se você pegar todas as questões que acontecem, vai ter o bullying com o cara que é gordo, vai ter o bullying com o cara que é magro, vai ter bullying com a senhora de meia idade, vai ter bullying com o professor que é muito alto, vai ter bullying com a vizinha que tem uma idade mais avançada, com o menino que não tem nada, com o riquinho que, apesar de ser rico, é bochechudo. Tem toda uma questão do bullying. O bullying está presente ali porque naquela época se falava daquele jeito. O que a gente pode fazer hoje em dia é justamente isso, mostrar como era feito para não fazer mais. Porque a história está aí para a gente aprender, não para repetir. Até porque se a gente ficar repetindo, a gente não sai do lugar. Mas Chaves faz a gente pensar. Porque sempre tem uma mensagem, sempre tem um ponto de exclamação, uma vírgula que vai te dar um gatilhozinho assim para você refletir sobre alguma questão. O Chapolin veio primeiro. O Chapolin é de 1970 e o Chaves é de 1972. O Chapolin surgiu num contexto em que o entretenimento, a massa consumia muito super-herói, anos 70. O Chapolin surgiu nesse contexto, mas na contramão. Alguns chamam o Chapolin de anti-herói, mas eu chamo ele de herói mesmo, porque é como o próprio Roberto Gomes Bolanhos diz, que ser herói não é você ser invencível. Ser herói é você enfrentar o seu medo. Por isso que a gente vê que ele é atrapalhado, ele erra, ele fala bobeira, porque ele é o retrato, ele pode ser o retrato do homem comum, da pessoa comum. É um herói cotidiano, é um herói que varre a casa, como eu costumo dizer, entendeu? Porque o Batman não varre a casa, o Batman tem o mordomo. O Chapolin não, o Chapolin varre a casa, entendeu? Ele é como a gente. Com esse boom da internet no começo dos anos 2000, a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai se aproximando de outros fãs, de outras pessoas que têm gostos parecidos com o nosso.
E a gente ficava sabendo que já existiam fã-clubes, já existiam manifestações referentes aos programas. Então eu fui atrás dessas pessoas, desses fã-clubes que já existiam. Como que eu posso ajudar, como que eu posso colaborar para enriquecer o legado do Roberto Gomes Bolanhos. Eu ajudava aqui, eu ajudava ali, mas como sempre, morando no interior do Rio era um pouquinho mais complicado. Quando eu já estava um pouco mais velho, criei a Chaves Fotos Raras no Facebook. Foi a primeira vez que eu fiz uma coisa que era minha. Eu queria mostrar as coisas através do meu ponto de vista, que nada mais é do que o próprio nome já diz, Fotos Raras. É um grande álbum de família. Eu criei para a gente se concentrar e para a gente se sentir bem. Isso foi no dia 30 de janeiro de 2014, foi quando eu criei as Chaves Fotos Raras lá no Facebook. Quando eu decidi levar as Chaves Fotos Raras para o Instagram, foi também indo na onda da popularização. Eu senti que havia a demanda de pessoas pelo meu conteúdo no Instagram, exatamente como eu faço hoje. Só que aí depois eu recebi uma proposta de fusão e cedi essa conta, que já contava aí mais ou menos com 22, 25 mil seguidores. Não dependia só de mim, dependia de outras pessoas. Eu falei, putz, mas eu quero fazer o que eu gosto, eu quero publicar o que eu gosto. Porque assim como o Roberto Gomes Bolanhos, quando perguntavam para ele assim, o que você gosta dos seus programas? Ele fala, eu escrevo o que eu gostaria de ver na televisão. Comigo foi basicamente a mesma coisa. A Chaves Fotos Raras era o que eu gostaria de ver publicado. Aí eu falei, gente, eu agradeço muito a oportunidade, acho que fizemos um bom trabalho como nesse outro projeto, mas eu quero seguir carreira solo, vamos dizer assim. E fui. Aí foi quando eu criei o Instagram, o atual, e nessa a gente já está desde julho de 2020. E eu me orgulho muito que desde os tempos lá do Facebook, todo o conteúdo da Chaves Fotos Raras todo o sucesso da Chaves Fotos Raras, melhor dizendo, é 100% orgânico. Então eu preciso do fã, eu preciso ouvir o fã, saber o que a pessoa quer ver. Hoje a gente já conta com mais de 530 mil seguidores, rumando aí assim números assim, mais aproximados para 533 mil seguidores. E eu me orgulho muito, 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 muito disso. Nessa nova etapa das Chaves Fotos Raras, como que a gente pode agregar as pessoas, como que a gente pode chegar até as pessoas, ouvir o que as pessoas querem consumir nas Chaves Fotos Raras. Foi quando eu decidi formar parceria, fazer uma parceria mesmo, agregar para o time a Dub Marketing, e eles vão me ajudar com isso, eles vão me ajudar a crescer, eles vão ser mais uma ferramenta para me ajudar a manter vivo o legado do Roberto Gomes Bolanhos. Porque quando eu era pequenininho eu não tinha uma Chaves Fotos Raras, mas eu tinha os meus brinquedos, que era ali o que eu podia fazer na época, e era o meu mundinho, era a minha história, é a minha história. Porque todo mundo que me conhece sabe que é difícil você separar o açúcar do café, é difícil você separar o Pedro de CH.
Então, eu quero que as pessoas possam contribuir dentro da CH Fotos Raras, da Chaves Fotos Raras. Mas contribuir como? O que você tem de bacana que pode acrescentar aqui para principalmente continuar mantendo vivo o legado do Roberto Gomes Bolanhos e de todo mundo e de todo aquele universo CH. O que você quer anunciar? O que você quer mostrar para as pessoas? Vem para cá, porque eu tenho certeza que vai dar certo e eu quero gente comigo, eu quero agregar pessoas, e quanto mais pessoas, mais essa família vai crescendo e mais o objetivo comum, que é manter vivo o legado. O conteúdo é ótimo, é um excelente conteúdo que não vai mudar nada, absolutamente nada. O conteúdo vai ser sempre a prioridade. Então, se você quiser anunciar o seu quadro, se você quiser anunciar a sua garrafinha de água, se você quiser mostrar o seu desenho, se você quiser mostrar o seu livro, vem, porque a gente aqui é uma família, é o que eu gosto de fazer. Eu quero o melhor para mim, eu quero o melhor para você, eu quero o melhor para CH Fotos Raras, e vai dar certo, tem tudo para dar certo, porque já tá dando certo.